Este discurso, proferido em 22 de outubro de 1978 na Coreia, aborda o conceito de lar-igreja como a barreira final para o movimento de unificação e a chave para restaurar a família original e sem pecado de Adão e Eva. O pai explica que a queda humana separou a humanidade de Deus, do mundo angélico e da criação, resultando na perda dos padrões verdadeiros. A restauração, portanto, exige a mobilização de Deus e do mundo espiritual, com o Messias vindo para unificar corpo e espírito. O discurso traça uma providência histórica, desde as ofertas do Antigo Testamento e o sacrifício de Jesus no Novo Testamento, até o derramamento de sangue por amor sacrificial na era do movimento de unificação. Ele enfatiza que o caminho da cruz do amor é essencial para a família restaurar sua conexão com Deus e o mundo angélico. A Igreja de Unificação é diferenciada das religiões tradicionais por seu foco na perfeição da família, não apenas do indivíduo. A relação Caim e Abel é transposta para o nível familiar, com as famílias abençoadas sendo do tipo Abel e as seculares do tipo Caim. O discurso estabelece o terceiro curso de 7 anos como um período crucial de indenização e expansão mundial, onde os membros devem transcender suas barreiras nacionais e sacrificar seus benefícios pessoais para a vontade de Deus. É feita uma forte repreensão aos membros coreanos por sua complacência e falta de sacrifício, contrastando com o próprio exemplo do orador e sua esposa. A imagem da travessia do Rio Jordão simboliza a urgência de entrar no reino do céu na terra, com a América sendo apontada como o centro para essa restauração global. O lar-igreja é apresentado como o meio pelo qual os membros podem alcançar a primogenitura e se tornar messias tribais, restaurando o ideal de família e nação. O discurso termina com um chamado à unidade familiar, ao sacrifício pelo bem maior, Deus, humanidade, e a herança de uma tradição celeste, prometendo proteção divina e um legado próspero para as futuras gerações. Então vamos ao discurso. Capítulo 30. Discurso no 8º aniversário dos 777 casais abençoados. 22 de outubro de 1978. Sou Taek Lee, Coreia. Anteriormente eu falei sobre lar-igreja, a barreira final que nós do movimento de unificação devemos atravessar. Sendo que não podemos cumprir nossa missão sem seguirmos através deste último portal, deixe-me falar novamente sobre este tópico. Originalmente, se o homem não tivesse caído, não haveria nenhuma necessidade de tais palavras como lar-igreja. A família completamente aperfeiçoada de Adão e Eva teria se tornado a família que atenderia diretamente a Deus e se comunicando naturalmente com o mundo angélico. Esta família teria produzido filhos, formado sua tribo e sua nação, e eventualmente o mundo inteiro teria se tornado o mundo da família de Adão. Então, o que ocorreu por causa da queda? Ao cair, Adão e Eva foram separados de Deus e cortados do mundo angélico. Eles perderam tudo. Eles foram expulsos do jardim, o que significa que eles perderam o padrão de verdadeiros seres humanos, o verdadeiro padrão de família e o verdadeiro padrão de nação. Quem era responsável por isso? Não era Deus, nem era o mundo angélico, e nem o mundo da criação. Era a responsabilidade da humanidade. Portanto, estamos destinados a seguir o curso da providência de restauração. Uma pessoa não pode seguir sozinha por este caminho. Ele ou ela necessita da ajuda de Deus e do mundo espiritual. Portanto, Deus e o mundo espiritual foram mobilizados para ajudar o homem decaído na terra a completar a história de recriação. Deus criou o homem após ter criado o mundo físico. Portanto, a restauração do homem deve começar após a restauração das coisas materiais. A fim de restaurar as coisas materiais, as pessoas na idade do Velho Testamento fizeram ofertas para Deus, utilizando coisas a partir da criação. Tais ofertas uniram Deus, o mundo espiritual e a criação em um fundamento substancial. Através destas ofertas bem-sucedidas, o fundamento para restaurar um Adão substancial foi iniciado. Este fundamento de oferta estava destinado a ser estabelecido em nível mundial. Para fazer isso, uma nação em particular foi eleita, Israel.
Era a esperança de Deus que Israel se tornasse a mais importante nação do mundo, para que quando o fundamento fosse completado nesta nação, ela representaria todo o mundo. Sobre esse tipo de fundamento estariam Adão e Eva aperfeiçoados. O caminho da cruz de amor. A idade do Novo Testamento começou quando Jesus Cristo, que veio com o propósito de completar a vontade de Deus, se tornou a oferta. Esta oferta se expandiu ao nível mundial, enquanto o cristianismo cresceu e preparou o ambiente para a restauração de toda a humanidade. Portanto, entre todas as religiões, o cristianismo se tornou a religião central. Entretanto, seu fundamento é apenas em nível espiritual. Se o homem não tivesse caído, o padrão original teria aperfeiçoado tanto o corpo como o espírito. Por isso, sendo que o cristianismo tem somente um fundamento espiritual, o assunto do segundo advento se torna importante. Deus esteve desenvolvendo o cristianismo, o segundo Israel, em uma base mundial, a fim de estabelecer o fundamento para receber o Messias, que virá como uma pessoa substancial. Sua tarefa é restaurar através de indenização o fundamento do Adão aperfeiçoado, que é o centro de todo o mundo, e para unificar ambos, o corpo e o espírito, o físico e o espiritual. O movimento de unificação surgiu da necessidade de uma pessoa aperfeiçoada que possa unificar o corpo e o espírito sobre o fundamento do cristianismo mundial. Essa pessoa está na posição não decaída e tem a responsabilidade para estabelecer o ideal do amor de Deus em nível mundial. Na Idade do Velho Testamento, sangue era derramado através das ofertas. Na Idade do Novo Testamento, mártires derramaram sangue, oferecendo suas vidas para avançar a vontade de Deus. Nesta idade do movimento de unificação, sangue é derramado através do amor sacrificial. Devido à queda, a humanidade perdeu Deus, o mundo angélico, e um verdadeiro relacionamento com o mundo físico. As pessoas perderam seu elo com o amor verdadeiro. Para alcançar o objetivo desse amor verdadeiro, devemos seguir o caminho de sacrifício, o qual é, em certo sentido, o derramamento de sangue com todo o coração. Essa é a missão deste movimento. Vocês devem entender que o caminho pelo qual eu tenho seguido pelo indivíduo, a família, a nação e o mundo inteiro é o caminho da cruz do amor. Se este movimento falha em seguir o caminho da cruz de amor, ele não pode completar a vontade de Deus. Mas se ele obtém a vitória, pode promover a vontade de Deus e trazer a era do reino do céu para a terra. Então, o que é a família? A família é o lugar onde Deus pode ser bem-vindo. Originalmente, a família devia criar o fundamento central para atender Deus, mas isto foi perdido na queda. Também por causa da queda, as pessoas não puderam estabelecer um relacionamento vertical com o mundo angélico. Portanto, devemos restaurar um relacionamento direto com o mundo espiritual durante nossas vidas físicas horizontais. A família é o lugar para fazer isso. Na família, podemos também preparar o fundamento para a restauração das coisas materiais e nos colocarmos na posição representativa de Adão aperfeiçoado, ou o verdadeiro Filho de Deus. E, finalmente, centrando em Deus, nos tornando pais substanciais, podemos realizar nossa responsabilidade de aperfeiçoar a unidade de espírito e corpo, que é a esfera unificada do coração de Deus. Essa é a responsabilidade interna da Igreja de Unificação. Qual é a diferença entre a Igreja de Unificação e as religiões tradicionais? O propósito primário das existentes religiões tradicionais tem sido a salvação dos indivíduos. Muitas religiões se desenvolveram e se expandiram pregando apenas sobre como aperfeiçoar a personalidade ideal. Mas a Igreja de Unificação foi formada para trazer a perfeição da família. No passado, a fim de ser salvo através de qualquer religião individualista, tudo o que era exigido é que a pessoa se ofereça e se dedique no nível individual. Mas agora é a era da perfeição da família, o que ocorrerá somente se formos capazes de fazer uma oferta de nossas próprias famílias. Família representando a humanidade. Os membros da Igreja de Unificação não iniciam imediatamente sua vida familiar após receber a bênção de Deus. Após serem abençoados,
Eles estão destinados a iniciar um curso oficial de 3 anos de separação. Antes que possamos ter nossas próprias famílias, devemos fazer condições de indenização para restaurar a base histórica das famílias decaídas e das muitas famílias de hoje que não estão centradas em Deus. Então, qual é o relacionamento entre sua família e as famílias do mundo secular? Para utilizar a terminologia da Igreja de Unificação, sua família é interna, a família tipo Abel, e as famílias seculares são externas, as famílias tipo Caim. Antes dos membros da Igreja de Unificação receberem a bênção, a divisão entre Abel e Caim estava no nível individual. Mas com o advento da bênção, a divisão entre Abel e Caim foi estabelecida no nível familiar. A esfera das famílias centradas em Deus se expande através da bênção. Ao atender aos verdadeiros pais, estas famílias herdam o coração interno do céu. Quando estas famílias se expandem horizontalmente, elas formam tribos e nações. Além disso, você pode ser coreano, mas sua família não está limitada ao povo coreano. Ela é mundial, transcendendo as barreiras nacionais ou culturais. Mesmo se sua família é Kim ou Park, seus membros não são apenas indivíduos, mas são representantes da humanidade e do mundo inteiro. Em outras palavras, vocês devem entender que suas famílias representam o mundo inteiro, além das tribos, além das nações, além das culturas. Vocês receberam esse tipo de responsabilidade. Centrando nos verdadeiros pais, nosso fundamento familiar avançou das 36 famílias para 72 famílias e assim por diante, expandindo o fundamento de restauração através de indenização para uma base mundial. O terceiro curso de 7 anos. Após receberem a bênção, vocês ainda devem trilhar o caminho de testemunho e o caminho de fé. O fato de que fomos abençoados não significa que alcançamos uma posição mais forte do que o mundo secular. Quando formamos famílias abençoadas, já havia clãs e tribos no mundo secular. Mesmo se estabelecemos uma esfera de domínio de Deus no nível nacional, o mundo secular já estabeleceu nações e já possui seu próprio mundo. Portanto, ainda temos a tarefa de estabelecer o domínio de Deus no nível mundial. A bênção de Deus tem sido dada neste mundo de domínio satânico. Portanto, há ainda estágios para nós atravessarmos. Um a um, as famílias abençoadas devem seguir os níveis de tribo, sociedade, nação e mundo. O nível final que devemos alcançar é o reino celestial. Vocês podem pensar que a bênção é tudo o que precisam, mas isso não é verdade. Quando receberam a bênção, vocês não estavam na posição de superar o mundo secular completamente e seguir além dele até o reino do céu. Vocês foram abençoados dentro deste mundo satânico, e sua bênção estabelece as famílias tipo Abel. O mundo Caim, que externamente está à frente de nós, não reconhecerá imediatamente e obedecerá a alguém que eles supõem ser o inferior. Eles certamente tentarão nos perseguir e nos esmagar. Devemos seguir através de um processo para vencê-los. Minha cerimônia do matrimônio sagrado ocorreu em 1960, mas minha família não foi formada no fundamento de vitória sobre este mundo e o mundo espiritual. Embora este tenha sido um fundamento vitorioso, foi um fundamento meramente no nível da nação da Coreia. Ela herdou a posição de Jesus Cristo, que não completou sua missão. Portanto, a menos que a nação coreana pudesse me apoiar, eu estava destinado a ser perseguido por Satanás e o mundo satânico em meu caminho para formar uma nova tribo, nação e mundo. O destino de nossa família é seguir além do mundo decaído durante o tempo de nossa vida pela restauração através de indenização. Para indenizar a história, devemos realizar esta tarefa em um determinado período de tempo, com certos objetos condicionais e com pessoas tipo Abel no lugar de Adão. Em meu próprio caso, a coisa importante é estabelecer certas condições em um período de tempo providencial nos níveis de nação e mundo. Assim, na posição de Abel, eu devo seguir através da perseguição em nível individual, familiar, de sociedade, de nação e mundial. Eu tenho que sobreviver a esta perseguição e preparar o fundamento vitorioso para conectar esta ideologia centrada em Abel com todos estes níveis. A Igreja de Unificação
estabeleceu 3 cursos de 7 anos desde 1960, centrando em mim, a fim de indenizar os 2000 anos de história do cristianismo e o conflito entre o espírito e o corpo. A morte de Jesus na cruz foi o sacrifício do corpo físico para o fundamento espiritual. Portanto, o espírito e o corpo não foram capazes de se unir, e eles estiveram em conflito um com o outro. O cristianismo tradicional está baseado sobre o fundamento espiritual, enquanto a Igreja de Unificação está baseada sobre o fundamento tanto do espírito como do corpo. Esse é o motivo de estarmos enfrentando a perseguição e a oposição cristã até agora. O curso de restauração para as famílias abençoadas. Os Estados Unidos é o representante do cristianismo mundial. Fomos através de todos os tipos de lutas por 3 anos e meio, desde 1º de abril de 1973 até setembro de 1976, quando alcançamos vitória. Esta vitória estabeleceu o fundamento vitorioso em nível mundial para a Igreja de Unificação, centrando no espírito e no corpo. Em 23 de fevereiro de 1977, proclamamos o início de uma nova idade. A partir de agora, nunca pereceremos. Não importa quanta dificuldade o cristianismo mundial imponha contra nós. Estamos entrando em uma idade na qual, quanto mais eles se opuserem contra nós, mais eles perderão e mais ganharemos. O fundamento físico e espiritual e as bênçãos materiais do mundo secular virão para a Igreja de Unificação. As famílias abençoadas na Coreia estavam desatentas de muitas das coisas que ocorrem no mundo. Ao invés de se sacrificarem pelo benefício de Deus, as famílias abençoadas estão vivendo por seu próprio benefício por causa da ignorância. Isto os impede de transcender suas barreiras nacionais. Não sabendo como viver como famílias abençoadas, elas pensam que apenas acreditando em mim e me seguindo, prosperariam e eu as colocaria no reino do céu. Mas esse não é o caso. Vocês mesmos devem seguir o caminho da restauração através de indenização centrando em sua família e em sua nação, tal como eu tenho feito. Todos devem seguir este caminho. Se você segue exatamente o meu caminho, embora seja tremendamente difícil, pode herdar o fundamento que já foi estabelecido e pode ser enxertado a ele. Eu às vezes ouço os membros dizerem: eu estou muito ocupado para fazer o trabalho de lar igreja. Mas isto é porque eles não conhecem seu verdadeiro significado. Lar igreja não é o que você faz porque gosta de fazê-lo. A menos que isto seja realizado, você não pode entrar no reino do céu. Para estabelecer a providência de Deus, você deve seguir através do fundamento tipo Abel. Você deve se tornar um Abel individual, um Abel familiar, um Abel tribal, um Abel nacional, um Abel mundial. E então você deve se tornar o Abel aperfeiçoado que pode receber o amor de Deus. Originalmente, isto deveria ter sido feito na única geração de Adão e Eva, mas isto exigiu de Deus 6.000 anos bíblicos para fazer este tipo de fundamento. O coração de Deus é imutável. Se Deus perde uma pessoa a quem Ele ama, Ele ainda terá dor no coração 1000 anos mais tarde. Deus é o ser que transcende tempo e espaço. Portanto, não importa quanto tempo passe, a dor no coração de Deus tem a mesma intensidade do início ao fim. Devemos entender e herdar o coração de Deus. Por essa razão, o Messias vem no fundamento cristão em amplitude mundial e conecta o mundo através deste núcleo do coração de Deus. Assim, ele traz unidade para o mundo atual, que é o plano horizontal, com o histórico coração de Deus em nível mundial, que é o plano vertical. Ao fazer isso, toda a esfera de restauração é completada. O cosmo é conectado com seu adequado centro. A bênção ao risco da vida. O Messias vem a fim de completar a providência histórica e para conectar todas as eras, horizontalmente e verticalmente. Embora ele venha como um indivíduo, ele representa o cristianismo e as nações cristãs do mundo. Ele também representa os indivíduos, as famílias, as tribos e os povos do mundo cristão. Sendo que ele tem tal responsabilidade, sua missão é em amplitude mundial. Sua missão inicia de sua família, porque todos os elementos decaídos começaram na família de Adão e Eva.
Foram Adão e Eva que conduziram Deus para fora da família. Por causa de seu erro, o mundo angélico foi dividido. Adão e Eva perderam o mundo das coisas materiais, o valor humano e o amor humano, porque cometeram um erro como homem e mulher. A partir do ponto de vista do princípio, somente quando homem e mulher se encontram adequadamente, eles podem ser restaurados apropriadamente. O que é a bênção na Igreja de Unificação? É a união de homem e mulher centrados, não no egoísmo, mas em Deus. Tudo foi perdido porque homem e mulher estiveram juntos erroneamente. Assim, ao inverter este relacionamento e estabelecendo-o no fundamento adequado, podemos voltar para Deus. Este é o significado da bênção na Igreja de Unificação. Quem dá a bênção no lugar de Deus? O Messias deve fazê-lo. O Senhor do segundo advento do cristianismo vem como o noivo para encontrar sua noiva. Embora ele tome sua noiva como um indivíduo, ainda assim, isto tem um significado no nível mundial. A união deles é a junção das idades vertical e horizontal e a sentença de morte do mundo satânico. Portanto, todo o mundo satânico será mobilizado para evitar que o Messias e sua noiva tenham sucesso. A menos que as religiões do mundo se unam e apoiem o Messias, elas serão tomadas pelo mundo satânico. Se elas permanecem em silêncio, serão também tomadas pelo mundo satânico. Sendo que as igrejas estabelecidas na Coreia não apoiaram o Messias, Satanás pôde invadir o fundamento da nação e da igreja. O Messias teve que assegurar sua posição sob máxima perseguição e ataque, a maior batalha jamais empreendida antes. Isso ocorreu em 1960 através do matrimônio sagrado. A bênção dos 36 casais também ocorreu sob circunstâncias desesperadoras. As bênçãos dos 36, 72 e 124 casais estabeleceram um fundamento na terra. No tempo da bênção dos 777 casais, estabelecemos um fundamento para a expansão mundial. Essa é a história da Igreja de Unificação. Após 21 anos, abriremos os portões para que toda a humanidade possa ser conectada. Os portões através dos quais todas as 5 raças ou cores possam passar. Restauração de Canaã. A Igreja de Unificação fez um novo início e se tornou uma igreja em amplitude mundial, com a bênção dos 430 casais. Essa bênção corresponde aos 4.300 anos da história coreana. Também 430 é o número de anos que os israelitas tiveram que sofrer no Egito, a fim de restaurar Canaã. Os cristãos partiram para restaurar Canaã em âmbito mundial, centrados no indivíduo, não na família. Os cristãos, os israelitas deste tempo, exaltam o celibato como uma grande virtude. O nível familiar permaneceu na realidade de Satanás. Por isso, a partir do ponto de vista de Deus, esta era a idade de restaurar Canaã no nível individual. Pela primeira vez na história, o movimento em nível familiar de restauração de Canaã está ocorrendo em amplitude mundial, através da Igreja de Unificação. Os membros da Igreja de Unificação coreanos, japoneses e americanos têm viajado como ciganos, incapazes de se estabelecer. Então, onde é a Canaã para a Igreja de Unificação? Não é nada menos que o reino do céu na terra. Quando o planeta Terra tiver entrado em Canaã, o chamaremos de Reino do Céu na Terra. Os israelitas foram em direção de uma nação em particular, que eles chamaram Canaã. Para nós, Canaã é o mundo inteiro. A Canaã dos israelitas estava centrada nos indivíduos, enquanto o jovial mundo de Canaã que estamos buscando está centrado na família. Agora estamos trilhando o caminho do curso de 21 anos. Se temos fé e seguimos em coração e espírito, em 21 anos, podemos preparar o fundamento para a restauração mundial de Canaã. Então, em 40 anos, podemos fazer deste mundo um pacífico reino celestial. 40 anos após 1960, no ano 2000, o reino celestial terá sido completado. Assim, onde estamos agora na Igreja de Unificação? Estamos seguindo para sermos como os israelitas que vagaram no deserto por 40 anos, ou como aqueles que deveriam ter seguido diretamente para Canaã em 21 dias. Nossa Canaã é em amplitude mundial. Se não podemos seguir em 21 anos, podemos ter que vagar por 40 anos,
testemunhando talvez a destruição em âmbito mundial. Quando pensamos sobre esta possibilidade, devemos ser bem-sucedidos em 21 anos, expandindo o território de Deus centrando na América, que foi preparada por Deus como o centro do mundo. Devemos iniciar nesse país, onde as 5 cores de pessoas estão incluídas. Centrando na América, o mundo inteiro será conectado com Deus. Os 430 casais são aqueles que conectam todas as famílias do mundo, unindo as 5 raças do mundo. É muito significativo para a Igreja de Unificação realizar uma cerimônia de casamento centrada no número 430. Houve 430 casais abençoados na Coreia e um total de 43 casais abençoados no Japão, Estados Unidos e Europa, correspondendo aos 430 casais na Coreia. As 3 famílias abençoadas originais estavam também conectadas com este número. Essa bênção estabeleceu o fundamento nacional na Coreia, representando o mundo inteiro. Agora todos os coreanos de todas as fases da vida têm o fundamento para residir no céu na terra. O representativo número 43 é o fundamento sobre o qual todas as nações do mundo podem entrar no reino do céu. Este foi o fundamento feito pela bênção dos 777 casais. Através dessa bênção, o portão em âmbito mundial foi aberto, conectando todas as raças, nações e famílias com Deus. Passando através do portão dos 777 casais, que a Igreja de Unificação estabeleceu, todas as pessoas podem seguir para o céu. Portanto, essa bênção pôde fazer um novo início em amplitude mundial. A campanha de 3 anos de testemunho. Desde 1970 até 72, muitas famílias abençoadas participaram em uma campanha para estabelecer o fundamento para a abençoada terra de Canaã em nível mundial. Não apenas na Coreia, mas também no Japão e em outros países, membros abençoados deixaram seus lares e retornaram para suas províncias e vilas nativas para testemunhar. Centrando na Coreia, todas as famílias abençoadas trabalharam por 3 anos. Por essa razão, eu mesmo fui para a América, que é o palco central do mundo. Até agora eu tenho falado em nossa pequena igreja em Chungpadong, mas eu nunca havia aparecido em um lugar público. Todas as reuniões têm sido conduzidas por meus discípulos. Mas porque este era um momento para transcender o nível nacional e começar minha missão no nível mundial, eu deixei a Coreia em 1971 e fui para a América. Pelo benefício de Deus, eu desisti de mim mesmo, de minha esposa e de meus filhos durante aqueles 3 anos. Da mesma forma na Coreia, esposas desistiram de seus filhos. Esposos foram para o norte, esposas foram para o sul e filhos foram para o oeste. Todos foram separados. Então, qual é o fundamento para a Coreia receber a bênção? Quando eu pedi para as famílias abençoadas seguirem este caminho difícil e severo, eu fui denunciado. Todos os casais abençoados reclamaram. Algumas pessoas haviam predito que isto destruiria a Igreja de Unificação. Quando os membros abençoados saíram para suas missões, eles deixaram seus filhos com seus pais ou outros parentes na Coreia. Esta ação trouxe muita crítica e acusação. As pessoas diziam: o homem chamado Moon é mais frio do que madeira ou pedra. Até mesmo tigres sabem que devem cuidar de suas crias. Esse homem Moon deu a bênção para seus discípulos e disse para eles viverem uma alegre vida abençoada. E então, quando os membros começaram sua vida conjugal, ele ordenou que eles se separassem um do outro, esposo, esposa e filhos, e fossem em direções diferentes: norte, leste, sul e oeste. Ele é um homem terrível. Pacosis. A maioria daqueles pais e parentes se opôs ao movimento de unificação. Contudo, eles não puderam fazer outra coisa além de cuidar dos filhos de nossos membros. Ao cuidar dos filhos de nossos membros, aqueles coreanos cumpriram a condição de cuidar dos filhos a quem Deus ama no lugar da nação da Coreia. Por causa dessa condição, a Coreia pôde evitar de ser punida pelo céu. Quando começou a recuperação econômica da Coreia? Em 1972, quando as famílias da Igreja de Unificação saíram para suas missões. Por causa dessa condição, houve uma maneira da República da Coreia receber a bênção espiritualmente.
Verifiquem os fatos para ver se o que estou dizendo é verdade. Em 1972, iniciei uma campanha de discursos públicos na América, e em 3 anos e meio, eu me tornei mundialmente famoso. O que significa o PAC do nome Bohai PAC? Ele significa ao redor ou revolvendo, e Bohai tem o significado geral de ser agradável ou contente. Bo significa largo e Hai significa luminoso. Portanto, seu nome indica que ele traz algo bom para a Coreia e para a América. O círculo PAC se torna luminoso e traz felicidade para o mundo inteiro. Ele é um representante da República da Coreia e ele mesmo segue por toda parte, trazendo felicidade e fortuna para a Coreia. Meu nome é Sun Myung. A palavra Sun significa brilhante sem nuvens. Um céu azul muito fresco e agradável, claro, limpo e radiante. A Batalha na América. A Igreja de Unificação alcançou agora a terra abençoada de Canaã no nível familiar. Entretanto, mais fardos e dificuldades estão adiante. Portanto, é melhor não comprar casas até terminar o curso de 21 anos. Necessitamos ter nossa própria nação a fim de ter nossa própria casa. A República da Coreia pode desfrutar de um sábado somente quando tiver cumprido sua responsabilidade de inspirar e auxiliar a viver de acordo com a vontade de Deus. Que tipo de país é a América? Ele foi estabelecido pelas pessoas tipo Abel, que vieram de países cristãos por todo o mundo. Quando o protestantismo nasceu na Europa, os católicos tentaram matar e perseguir os protestantes em cada nação. Portanto, muitos protestantes fugiram de seus países ao risco de suas vidas e sacrificaram todas as coisas a fim de atender e trabalhar por Deus. Muitos deles vieram para a América e estabeleceram este país. Providencialmente, se a América se move, ela pode fazer o mundo se mover. Estamos avançando em nosso curso de 21 anos em um novo país, em um novo fundamento em amplitude mundial, enquanto outras nações estão abandonando Deus e o cristianismo está falhando na providência de Deus. Se Deus pudesse ter definitivamente reconhecido a América como a nação ideal, não teria nenhuma razão para a Igreja de Unificação existir. Mas Deus não pôde fazer isso. Somente a Igreja de Unificação pôde penetrar além das barreiras nacionais e além do comunismo, e seguir em direção ao mundo do ideal de Deus. Quando seguimos em frente centrando em Deus, embora muitas tentativas e dificuldades surjam em nosso caminho, seguramente alcançaremos vitória. Se perdemos a coragem ou falhamos em fazer uma renovação, então seremos derrotados. No tempo de nossa disputa com o Comitê Fraser do Congresso dos Estados Unidos, se eu não tivesse tomado uma ação decisiva, teríamos sido completamente derrotados. A missão das famílias abençoadas. Sem tal fundamento vitorioso, as famílias abençoadas não teriam que seguir através do mesmo curso que eu segui. Mas representando vocês, eu estabeleci o caminho, por isso vocês devem ser gratos a mim. Portanto, centrando em sua bênção, vocês estão na mesma realidade que eu estou, e podem sentir da mesma forma como eu sinto. Quando eu sinto tristeza, vocês sentem tristeza comigo. Vocês fizeram algo de especial pelo benefício de minha vitória na América. Vocês fizeram um altar especial em seu lar e estão orando em frente a ele. Não há questões sobre o fato de que vocês fizeram esforços para gerar os filhos, educá-los e cuidar deles. Também não há questões sobre vocês terem experimentado uma vida de pobreza e sofrimento. Mas transcendendo isso, vocês devem estimar os verdadeiros pais e se unir com eles em coração. Este deve ser o objetivo das famílias abençoadas durante o 3º curso de 7 anos. Você pode se dar ao luxo de discutir e brigar. Você se sente horrível quando seu filho sangra por algum pequeno corte. Neste tempo de desespero, quando o mundo pode perecer, quando o país pode perecer, quando a tribo pode perecer, vocês estão preocupados apenas com seus filhos e cônjuge? Vocês deveriam ter se dedicado mesmo com o sacrifício de suas vidas, demonstrando sua devoção e compromisso com Deus. Se não fizeram isso, hoje vocês devem se arrepender. Aqui na Coreia, eu não me sinto tranquilo ou em repouso, por isso não posso deixar de dizer coisas para vocês berrando. Aqueles entre vocês que estão me vendo pela primeira vez,
Não podem imaginar porque eu sou assim. Originalmente, eu não era assim. Quando os pais não têm dinheiro para dar alimentação de seus filhos, quando seus filhos estão doentes e morrendo, os pais se sentem angustiados. Vocês ao menos pensaram seriamente sobre o problema de Deus? Vocês têm vivido de sua própria maneira, enquanto eu estive sofrendo e enfrentando dificuldades em países estrangeiros. Aqueles que não fizeram nada além de discutir com seu cônjuge, aqueles que negligenciaram a vontade de Deus, ou falharam em fazer o seu melhor, devem indenizar ou limpar todas essas falhas. Vocês entendem isso? Eu não estou dizendo isso para ser cruel. Por favor, reflitam sobre sua devoção para com a vontade de Deus e quão central tem sido suas vidas cotidianas. Se vocês brigam ou discutem, Deus os deixará. Eu voltei para a Coreia após minha vitória na América, para trazer para este país a bênção em âmbito mundial. Eu lutei no exterior e retornei, tal como um general de exército vitorioso, retornando de uma campanha mar afora. Eu trouxe toda a glória do mundo para este país. Aqueles que me auxiliaram durante esse período receberão a recompensa por suas ações. Eu voltei para dar a vocês sofrimento e dor, ou para dar a vocês um momento agradável? Porque os 777 casais abençoados representam o mundo inteiro. A indenização deve começar a partir dos 777 casais. Vocês ainda estão dispostos a receber a bênção, a despeito da dor que possam ter que suportar? Sim, então podem receber a bênção. Cruzando o Rio Jordão. Irmãos e irmãs, por favor, pratiquem o que tenho feito até agora. Vocês precisam estar enxertados comigo. Se o corpo está morto, você pode regenerá-lo estando enxertado comigo. Nossa unidade deve ser mais forte agora do que era no momento de sua bênção 7 anos atrás. Sua família deve estar limitada à família dos verdadeiros pais, para que possamos restaurar juntos a Canaã em âmbito mundial. Se você se separar, irá perecer. Enquanto Moisés representava os 600 mil israelitas, eu represento a Igreja de Unificação, centrando nas famílias abençoadas. Não foquem em si mesmos. Se vocês forem chamados para irem para o exterior, não devem recusar por causa da situação de seus filhos e de seus cônjuges. Vocês devem lembrar do curso de Moisés. Quando chega o momento, você deve cruzar o rio. Você pode ter que nadar, puxando seus filhos com uma corda a fim de evitar que eles se afoguem. Os israelitas que deixaram o Egito pereceram e não puderam cruzar o Rio Jordão. O Rio Jordão representa a fronteira entre o mundo satânico e o mundo celeste. Os pais devem puxar seus filhos para cruzar o rio. Tanto esposo como esposa deve ser uma unidade com a vontade de Deus e enxertar sua família aos verdadeiros pais. Vocês são famílias abençoadas, mas ainda não há nenhuma árvore familiar dentro da Igreja de Unificação. Como casal, se unam em coração e corpo ao redor do coração de Deus e dos verdadeiros pais. Cruzar o Rio Jordão é como cruzar o Mar Vermelho. Quando Deus divide e separa as águas deixando o solo seco, siga em frente. Se você perder a chance, vai se afogar. Muitos membros da Igreja de Unificação estão desatentos sobre a natureza urgente deste tempo. Carregar a cruz familiar. Sendo que estamos nos encontrando após longa separação, eu esperava que vocês se alegrassem com Deus, derramando lágrimas, dançando e cantando com alegria. Mas eu encontrei uma atmosfera muito secularizada. Eu me senti muito desapontado, como um general de exército que retorna da fronte esperando a recepção como herói, e então descobre que sua esposa o abandonou e aos seus filhos, e se casou com outro homem. A República da Coreia é o país Adão, e nossas realizações aqui não podem ser inferiores do que o país Eva ou o país Arcanjo. O que vocês estão fazendo? Os conferencistas e educadores estão dormindo em suas salas de conferência? Kim Il-sung está buscando invadir este país de todas as formas, assim como podemos dormir sob essas circunstâncias? A partir do noroeste e do norte, a China comunista e a União Soviética estão focando neste país. Vocês estão dormindo enquanto o comunismo está ao seu redor? Todos os nossos membros devem fazer o seu melhor para juntar o norte e o sul, o leste e o oeste, se sacrificando por essa causa. O movimento de unificação é responsável pelo destino desta nação e para desbravar o caminho que trará vida para o mundo.
Contudo, muitos de vocês estão preocupados apenas com suas próprias vidas. Vocês disputam entre si e mesmo assim me dizem: Pai, por favor, volte. Vocês, esposas, deveriam exortar seus esposos a fazerem seu melhor pela vontade de Deus. Mas ao invés, vocês reclamam que eles não amam vocês e não ganham dinheiro suficiente. Se seu esposo é um líder de tempo integral ou um membro central sem rendimentos, vocês dizem para eles saírem e conseguir um trabalho. Vocês, esposos, já devem ter ouvido este tipo de conselho de suas esposas. Eu estou conduzindo o 3º curso de 7 anos e tenho suportado muito sofrimento. Por isso, as famílias abençoadas também devem seguir através do caminho de sofrimento. A menos que você possa fazer sua família cruzar este curso, Deus não pode estar com sua família. Quando vocês recebem salários, estão seguindo o caminho da vontade de Deus? Deus preferiria ver famílias sendo sacrificais ao invés de comendo boa comida e vivendo uma vida feliz em nome do Pai Celeste. Aqueles que sacrificam suas famílias pela vontade de Deus poderão receber muito mais bênçãos. Eu não sinto muito apego por aqueles membros que trabalham para companhias e que não são capazes de me ajudar. Aqueles entre vocês que não são capazes de me ajudar e desistir das coisas pelo benefício da vontade de Deus, não compreendem quanta perseguição a Igreja de Unificação recebeu por causa de seu apoio inconsistente? Eu espero que vocês se tornem mais dispostos a se sacrificar, se preocupando menos com sono e comida, e não utilizando as coisas celestiais para propósitos privados. Pelo benefício de Deus, este é o curso em nível familiar para restaurar Canaã em amplitude mundial. Estamos nos deparando com o Rio Jordão, e o reino do céu está do outro lado. Vocês devem saber que sua responsabilidade é trazer o fundamento familiar vitorioso ao reino celeste. Moisés morreu olhando para o Rio Jordão do alto de uma montanha. A primeira geração de israelitas se tornou presa das aves de rapina no deserto. Tal tragédia pode ocorrer conosco. Sendo que conheço isso, eu estou trabalhando ao risco de minha vida. Eu não tenho tempo nem mesmo para ficar doente. Eu não tenho tempo para descansar, nem mesmo se eu quisesse. Se vocês não realizam suas responsabilidades enquanto estou vivo, vocês não terão desculpas no mundo espiritual. Vocês devem estar claramente cientes disso. A menos que você possa oferecer a Deus o sofrimento que sua esposa ou filhos possam ter que suportar, você não pode seguir este caminho. Eu mesmo tenho seguido o caminho sem nem mesmo dar um grão de arroz para minha família. Eu não pude dar nada para meus filhos. Eu não economizei nem mesmo um centavo para minha família. Portanto, vocês devem estar prontos para seguir meu caminho. Porque foram abençoados, vocês têm o fundamento para superar as dificuldades. Os 777 casais representam o mundo inteiro. Portanto, se vocês suportam o sofrimento agora, receberão as bênçãos do céu em nome do mundo. Esse precioso presente não vem para vocês em uma posição elevada e gloriosa, mas em uma posição humilde e sacrificial. Quando você oferece sua família, pode receber as maiores bênçãos de Deus. Portanto, por favor, continuem neste curso, especialmente quando eu não estou aqui. Criem unidade na família e na igreja. Por favor, sigam este caminho para que Deus possa lembrar de vocês e abençoá-los. Esta é uma ocasião para arrependimento. A Coreia deve seguir este caminho para que as pessoas do mundo tenham simpatia pela Coreia. Esposos e esposas devem se tornar unidos e demonstrar o exemplo para seus filhos. Vocês devem ser capazes de dizer para seus filhos: sendo que seus pais são completamente uma unidade em coração e seguem o caminho que agrada a Deus, por favor, sigam nosso exemplo. Ao se sacrificar como uma família e alcançando os outros, vocês receberão a bênção de Deus e poderão dar as boas-vindas para Deus em seu lar. As famílias abençoadas devem se desenvolver e amadurecer para realizar os sonhos que Deus tinha para a família de Adão. Então serão capazes de recepcionar Deus e seus anjos em seu lar, e todas as boas coisas automaticamente virão para vocês. Se você vive dessa forma, nunca terá fome. Deus tem alimentado e cuidado até mesmo do mundo satânico. Portanto, Ele nunca permitirá que seus filhos tenham dificuldades e fome.
Eu tenho trabalhado em benefício de nosso país e do mundo. Deus sempre esteve me ajudando. Graças à sua infalível ajuda, eu tenho sido capaz de trilhar este caminho. Alguns de vocês cuidam mais de seus filhos ou cônjuge do que de Deus. Ofereça sua família pelo benefício de sua tribo pelo povo, o povo pela nação e a nação pelo mundo. Finalmente, o mundo deve ser sacrificado a fim de eliminar o inferno. Quando o caminho diante de você está tão claro, é tolice voltar por causa de seus filhos ou esposa. Se você é tão tolo, então perderá tudo. Toda a nossa vida é pelo benefício de Deus. Independentemente das dificuldades que possamos enfrentar, devemos devotar nossas vidas para Deus, os verdadeiros pais e o mundo inteiro. Esse é o caminho da Igreja de Unificação. Do contrário, você vagará no deserto como os israelitas. O navio que tenha perdido sua bússola deve localizar a estrela norte para determinar sua posição e traçar seu curso. Da mesma forma, se sua vida não está focada em Deus, você perderá sua rota no deserto deste mundo. A tradição de minha família. Aqueles entre vocês que vieram com seus cônjuges, levantem a mão, deixe-me vê-los. Vocês, esposas, são sempre aquelas que iniciam as discussões e dão aos seus esposos muita dificuldade, não é? Falem francamente. Seus rostos revelam a resposta. Por que seus esposos estão calmos e quietos? Vocês não se sentem bem, a menos que briguem pelo menos uma vez por semana. Vocês deveriam estimar seus esposos e amá-los como amam a Deus. Cuidem bem deles. Eles se apegam à vontade de Deus. Por isso vocês não devem brigar com eles. A vontade de Deus é para você edificar o reino do céu primeiramente em seu lar. O que é o reino do céu? É o tipo de lugar onde um mendigo que está passando se sinta bem-vindo para um repouso, onde os pássaros apreciem fazer seus ninhos, onde as pessoas da vizinhança gostem de visitar. Tal lugar é o lar celeste, ou o reino do céu no nível familiar. Deus será atraído para tal lar e irá querer fazer dele sua moradia. Vocês devem ser capazes de fazer seu lar dessa maneira. Quando vocês têm convidados, não espere que eles vão embora logo, porque custa muito dinheiro alimentá-los. Famílias abençoadas devem cuidar bem de seus convidados, mesmo se tiverem que vender suas próprias roupas a fim de angariar dinheiro para cuidar deles. Aqueles que fazem isso serão abençoados no futuro. Se você vende suas roupas, muito mais lhe será dado. Esta é uma tradição que tem sido transmitida de geração em geração em minha família. Fomos educados para atender bem os convidados, mesmo os viajantes que passavam por nossa vila. Quando meu avô era o mestre de nossa casa, se um mendigo aparecesse em um dia frio de inverno, ele daria toda a comida de sua mesa. Então minha avó reclamaria: "Suponha que você fosse um mendigo. Seria fácil para você mendigar de porta em porta em um dia frio de inverno? Por isso, se alguém vem pedindo por comida, você deve alimentá-lo. Vocês são aqueles que estão trilhando o caminho de Deus, desenvolvendo um coração celeste. Vocês devem entender que os mendigos vivem um dia depois do outro ao risco de suas vidas. Se você entende o coração de um mendigo, irá deixá-lo comer o quanto quiser. Meu avô pensava que os mendigos, em certo sentido, eram mais importantes do que sua própria esposa e que ele tinha que servi-los pelo benefício de seus descendentes. Meu pai também sentia dessa forma. Ele também daria para outras pessoas toda a sua refeição. Por causa disso, eu frequentemente o observava discutindo com minha mãe, não porque ela não quisesse ajudá-los, mas porque ela não estava servindo-os rápido o suficiente. Mas eu estou seguro de que Deus nunca esquecerá tais cenas. O chefe da família é responsável por ajudar os outros. Se o esposo, o chefe da família, não ajuda os outros, a família sofrerá. Por isso, os diretores de centros e os líderes nacionais devem cuidar bem de seus convidados vindos do estrangeiro. Mesmo quando não tem comida suficiente para você mesmo, você deve dar a comida para seus visitantes. Se você faz isso, então um dia, quando você estiver realmente com fome, alguém virá para alimentá-lo. Se torne um bom exemplo para seus filhos. Por que algumas esposas da Igreja de Unificação proporcionam um momento difícil para seus pobres esposos? Essa não é a verdadeira forma de uma família de Deus.
Já se passaram 7 anos desde que os 777 casais foram abençoados, mas até agora vocês estiveram apenas discutindo com seus esposos. Por isso, iniciando hoje, 22 de outubro de 1978, façam uma resolução de não discutirem mais. Enquanto edificamos a família do Reino do Céu, a ênfase está em nossos filhos. Vocês devem se tornar bons exemplos para seus filhos. Se vocês estão autocentrados, então seus filhos se tornarão autocentrados também. Eles aprendem tudo a partir de vocês. Quão trágico é se filhos e filhas sem pecado tenham que seguir o caminho de sofrimento por causa de seus pais. Se os pais discutem e brigam diante de seus filhos, a bênção da Igreja de Unificação perde seu significado e se afasta desta família. Eu nunca discuti com minha esposa e nunca discutirei. Vocês me prometerão não discutir mais? Vocês devem saber que seus próprios filhos e filhas se tornarão as testemunhas oficiais na terra e no céu para testificar que seus pais nunca brigaram e que seus pais foram os melhores dos pais. Vocês querem que seus filhos digam isso? Se vocês já tivessem estabelecido este tipo de fundamento familiar, então por que eu tenho esse sentimento desagradável após voltar para este país desta vez? Voltem para suas igrejas regionais e digam aos membros o que eu disse. Se desculpem com eles. Sendo que vocês são 777 casais, devem fazer seu melhor para cumprir seu chamado. É melhor estar separado por 3 anos do que brigar uma única vez. Existe um provérbio que diz que é mais fácil um esposo e uma esposa discutirem do que cortar a água. Mas na Igreja de Unificação, a briga entre esposo e esposa deveria ser até mesmo mais difícil do que cortar o aço. Por favor, façam uma determinação diante de Deus e diante de mim, de que vocês nunca brigarão com seus cônjuges. Eu não vim aqui hoje para ralhar com vocês. O que eu ganharia com isso? Isto somente me faz sofrer. Por isso, se vocês se arrependem diante de Deus, Ele os perdoará. Se suas famílias abençoadas da Igreja de Unificação estabelecem exemplos medíocres, seus antepassados ralharão com vocês. Vocês podem se tornar uma unidade com seus cônjuges e com seus filhos. Até mesmo as pessoas do mundo secular fazem esforços para se tornarem assim. Por isso vocês não acham que deveríamos fazer muito mais esforços? Somente quando um esposo e uma esposa se tornam uma unidade em coração, Deus pode habitar com eles. Esse é o princípio. Se um sujeito e um objeto se tornam completamente unidos, então o núcleo central emergirá. O centro de sujeito e objeto é o amor. O objetivo da história humana tem sido estabelecer este núcleo de amor. Quando o amor transborda e permeia toda a família, a tribo, a sociedade, a nação e o mundo, a história de restauração será completada. Quando você volta para casa, diga para seus filhos: vocês podem ter visto seu papai e sua mamãe brigando ou discutindo, mas de agora em diante, nós não faremos nada disso novamente. Por favor, esqueçam tudo isso. Eu direi aos estudantes da escola Little Angels que se eles viram seus pais brigando antes, a partir de agora as coisas serão diferentes. O objetivo mais elevado. Em seus encontros de famílias abençoadas, vocês devem aconselhar uns aos outros. Vocês são responsáveis em estabelecer a boa tradição de unidade entre esposo e esposa. Façam de seus encontros de famílias abençoadas encontros significativos para todos os membros. Tais encontros são necessários a fim de desenvolver sua piedade filial e fé. Na história de restauração, eu estabeleci as condições de indenização em benefício do todo, mas vocês devem ser enxertados em mim, a fim de herdar estas condições. Antes que possam se tornar uma unidade comigo, vocês devem se tornar uma unidade como esposo e esposa, e como pais e filhos. Então sua família necessita estar ligada comigo. Se vocês podem fazer isso, serão os primeiros a receberem as bênçãos acumuladas por mim. Eu voltei para a Coreia neste momento, para que pudesse estender todas estas bênçãos para vocês. Mas eu encontrei muitos dos membros abençoados, até mesmo dos 36 casais e dos 72 casais, vivendo uma vida centrada não em Deus, mas neles mesmos. Não há desculpa para vocês continuarem desta forma, sabendo quão urgente é a vontade de Deus. Por favor,
Entendam isto claramente e se tornem pais e mães que podem jurar com lealdade diante de Deus. Sejam indivíduos e famílias exemplares, capazes de herdar a tradição celeste. Eu espero que vocês façam todo o esforço para serem assim. Sua família deve ser capaz de estabelecer a tradição celeste para seus descendentes herdarem. Não é bom se você diz para seus descendentes: vocês não deveriam se tornar como nós. Neste momento, Hyojin e Injin, embora estejam na Coreia, ainda estão impossibilitados de encontrar seu próprio pai. Eu lamento por eles a partir do ponto de vista de pai. É natural que filhos queiram estar com seus pais, mas eu não posso ajudar nessa situação. Eu devo fazê-los entender que, a despeito de suas próprias tristezas, o pai e a mãe deles estão trabalhando pelo benefício do todo, pelo benefício de todos os seres humanos. Vocês também devem mostrar a seus filhos que estão trabalhando, não por seu próprio benefício, mas pelo benefício do todo. Se vocês fazem isso, seus filhos receberão bênçãos. Por isso, mulheres, a partir de agora, quando seus esposos voltarem cansados para casa, digam aos seus filhos o motivo. Expliquem a eles: seu pai e sua mãe são diferentes dos pais e das mães das outras crianças. Estamos vivendo assim pelo benefício de Deus, pelo benefício da humanidade, e estamos fazendo a história. Esposos e esposas normais discutiriam se estivessem sofrendo tanto quanto estamos sofrendo, e até mesmo se separariam e se divorciariam, mas seu pai e sua mãe são pacientes e têm esperança de que Deus nos dará a bênção. Estamos vivendo uma vida de gratidão para Deus, porque as bênçãos vêm quando fazemos nosso melhor, damos nossa definitiva lealdade e sinceridade para Deus. Quando vocês conduzem seus filhos dessa maneira, eles serão capazes de herdar seus ensinamentos, e seus descendentes prosperarão de geração em geração. Sua família viveria pelo benefício do mundo e pelo benefício da eternidade. Amplie seu fundamento de amor para trazer luz e esperança para o mundo, esperando alcançar todos os lugares, o céu e a terra, e todas as pessoas pelo benefício de Deus. Esta é a minha maior esperança para as suas famílias. Se suas famílias se tornam assim, mesmo se os comunistas vêm e tentam tomá-las, Deus protegerá vocês. A realidade da vitória familiar. Até agora, eu tenho empurrado vocês para a linha de frente, e eu sei que vocês têm realmente sofrido. E tal como eu mesmo tenho sido injuriado e perseguido, as pessoas farão o mesmo com vocês. Temos feito tudo isto por um único propósito: realizar a vontade de Deus. Juramos obter a vitória. A glória da vitória final pertencerá não apenas para alguns indivíduos, mas para todos. Se vocês realmente acreditam nisto, poderão aceitar o sofrimento com um coração humilde, grato a Deus e à humanidade. Se vocês têm tal coração, então Deus seguramente os abençoará. Sendo que eu sou dessa maneira, Deus nunca pode me abandonar. Não importa quais dificuldades venham em meu caminho, mesmo se estou impressionado pela carga imposta por elas. Deus me abençoa e me mantém vivo para que eu possa me tornar seu orgulho. Ele fará o mesmo por vocês. Eu conheço isso de fato. Edifique sua família neste fundamento. Quando você vê seu cônjuge dormindo de exaustão, sinta simpatia e ore por ele ou ela. A mãe também é miserável. Ontem, ela teve somente 2 horas de sono. E ela não se sente bem hoje. Contudo, eu a trouxe aqui para vocês. Em sua posição, ela não pode dormir apenas porque se sente cansada. A posição dela, às vezes, não é uma posição feliz. Ela deve vir aqui, porque ela está em uma posição responsável pelo benefício do todo. E, contudo, ela nunca reclama. Eu sou muito rígido publicamente. A mãe sabe disso. Ela sabe que eu estou disposto a seguir em frente, mesmo se eu morrer no caminho. E ela me segue com disposição. Mesmo se vocês não podem cumprir toda a sua responsabilidade pública, ainda assim, vocês devem fazer algumas condições para superar as dificuldades. A mãe veio aqui hoje para demonstrar este ponto. Vocês sabem o que significa condições de indenização. Vocês têm seguido o caminho de condições de indenização. Aqueles que são meros observadores sofrerão. Se vocês me seguem com um coração responsável, seguramente receberão bênçãos,
e seus filhos naturalmente seguirão o caminho da vontade de Deus. O mais velho deles será a maior causa pela qual vocês terão gratidão. As coisas boas que normalmente ocorrem apenas uma vez por mês virão a ocorrer todos os dias. Meu caminho sempre foi um caminho solitário, mas eu sei que quanto mais coisas eu faço, haverá mais coisas pelas quais eu serei grato. Suas bênçãos vêm a partir de suas famílias. Eu espero que vocês herdem a esfera vitoriosa da vitória familiar, vivendo por todas as pessoas. A família do Messias representa o mundo inteiro. Essa família pode entender e dar amor para o mundo inteiro. Todas as 5 raças irão querer se juntar a essa família, porque ela é o centro da realidade de coração. Através dessa família, todas as pessoas podem vir para o ponto central e, então, alcançar todas as direções. O reino celeste não pode ser estabelecido a menos que haja uma família central. A família do reino do céu também deve ser estabelecida com um homem e uma mulher em completa unidade. A fim de um indivíduo estabelecer o reino do céu dentro de si mesmo, seu coração e corpo devem estar completamente unidos. Da mesma forma, a fim de uma família se tornar o reino do céu, o esposo, a esposa e os filhos devem estar completamente unidos, desfrutando completo dar e receber uns com os outros. Em outras palavras, eles devem se tornar completamente unidos com a vontade de Deus. A vontade de Deus é viver pelo benefício das outras pessoas. Foquem em Deus e vivam pelo benefício dos outros. Então, sua família pode estar conectada com Deus. Essa é a forma como as famílias abençoadas devem viver até que o mundo inteiro seja restaurado. Se tornem a família que pode amar todas as pessoas em nome de Deus. Então, vocês podem salvar todas as famílias da humanidade. Para este propósito, vocês foram abençoados. Deus é o centro da família. A partir da família, a tribo começa. E a partir da tribo que vive pelo benefício de Deus, a nação começa. E a partir da nação que vive pelo benefício do mundo, o mundo celeste é estabelecido. A partir deste ponto de vista, a família tem imenso significado. Se o mundo é abençoado ou não diante de Deus, isto será decidido pela família que pode alcançar o ideal. Vocês devem entender claramente isso. A Igreja de Unificação deve ser como uma nação ou tribo em nível mundial, uma família mundial harmonizando todas as 5 raças. Onde quer que vivam, vocês, famílias abençoadas, são as famílias tipo Abel. Vivam pelo benefício dos outros. Quando vocês investem todas as coisas, até mesmo seu sangue se necessário, os outros naturalmente irão querer segui-los e ser seu Caim. O caminho para o céu começa a partir deste ponto. Restauração da primogenitura. Originalmente, cada membro da família, o pai, a mãe, o filho mais velho e o filho mais jovem, devia pertencer a Deus. Mas Satanás reivindicou todas as pessoas, o mundo inteiro, por causa da queda. O pai, a mãe e o filho mais velho se tornaram representantes de Satanás, e a restauração deve tomar a direção oposta. Portanto, o caminho de Abel e o caminho de Caim são diferentes. O caminho do mundo secular e o caminho das pessoas da Igreja de Unificação são diferentes. O mundo celeste é o oposto do mundo satânico. No mundo satânico, as pessoas lutam e combatem entre si a fim de ter domínio, enquanto as pessoas de Deus oferecem suas vidas, mesmo derramando seu sangue, para redimir o mundo. Eu comecei a tomar a ofensiva logo após a turnê do Monumento de Washington, em 1976. Até então, fomos frequentemente atacados, mas nunca tomamos a ofensiva. Na luta original entre Caim e Abel, Abel não atacou. Ele foi atacado. Ao suportar os ataques de Caim, Abel devia demonstrar um coração que faria Caim superar o coração decaído do arcanjo. No fundamento desta vitória individual, a família de Abel pode restaurar a família de Caim através do mesmo processo de ser atacado e conquistando o coração da família de Caim. O mesmo processo restaurará todos os níveis desde o tribal até o nível mundial. Então, de onde vem o lar igreja? A fim de estabelecer a nação Abel, o próprio Abel deve ser treinado em todas as coisas no mundo satânico. Para esse propósito,
Deus chamou o povo tipo Abel e os inspirou para desistir de todas as coisas aqui na terra e separá-los do mundo. Esse é o motivo pelo qual as verdadeiras religiões exigem que os fiéis desistam de todas as coisas a fim de seguir o caminho de religião, sempre focando no propósito mais amplo ao invés deles. Muitas pessoas religiosas têm que desistir de suas vidas a fim de buscarem o caminho da verdade, tentando estabelecer um exemplo para o mundo e vencê-lo naturalmente. A posição de Caim é de irmão mais velho nos níveis familiar, tribal, nacional, mundial e universal. Portanto, as pessoas na posição de Abel devem conquistar o coração das pessoas em todas aquelas posições passo a passo. Elas treinaram para esse propósito, e quando elas voltam para o mundo satânico, devem ser vitoriosas, até mesmo se isto signifique dar suas vidas. Isso tem ocorrido por toda a história humana. A ressurreição pode ocorrer somente quando Abel obtém o mundo de Caim, derramando sangue e estabelecendo o fundamento vitorioso. Por essa razão, até a turnê do Monumento de Washington, eu mantive silêncio publicamente, embora tenha sido tão injustamente denunciado. Eu apenas me mantenho orando e pacientemente aceitei tudo, porque eu sabia que a vontade de Deus deve ser feita seguindo este caminho. Eu não tomei a ofensiva. Até então, Deus foi incapaz de assumir a posição paternal para o mundo, e as pessoas amadas por Deus foram incapazes de assumir a posição de irmão mais velho. Fomos os únicos que suportaram o fardo da posição do irmão mais jovem. A partir da posição dos irmãos mais jovens, tivemos que restaurar o direito de pais e o direito de irmãos mais velhos. Por causa da queda, a posição de pais foi perdida, e a posição de irmãos mais velhos foi perdida. E assim, os irmãos mais jovens, as pessoas na posição de Abel, tiveram que conduzir toda a responsabilidade. Portanto, as pessoas na posição Abel devem obter seus próprios pais. Dessa forma, se a esfera Abel pode se expandir para o nível mundial, ela pode salvar o mundo. Este é o motivo pelo qual as pessoas religiosas sempre tiveram que derramar seu sangue enquanto lutavam contra o poder do mundo secular. Esse tipo de história chega ao seu fim quando Abel alcança a vitória nos níveis familiar, tribal, nacional e mundial, e subjuga o irmão mais velho satânico. Pela primeira vez, todos, como irmãos mais velhos e mais jovens, podemos reivindicar a posição de filhos de Deus. Até esse tipo de unidade ser estabelecida, os pais não podem estar com eles. O caminho celeste é estabelecido somente quando o irmão mais velho troca sua posição por aquela do irmão mais jovem. O irmão mais jovem deve convencer Caim a segui-lo, mesmo se as leis e regras do reino de Deus sejam diferentes daquelas do mundo, no qual ele tenha vivido no passado. A disposição do irmão mais velho em seguir e atender ao irmão mais jovem abre o caminho celeste e é a base para a ética celeste. Quando um relacionamento normal entre irmão mais velho e irmão mais jovem é estabelecido, o irmão mais velho pode receber sua adequada primogenitura. Para atingir isto, Deus encorajou e auxiliou Jacó a tomar a primogenitura de Esaú. Pela mesma razão, a Igreja de Unificação deve obter a primogenitura. A fim de proteger sua primogenitura, os israelitas também deviam superar muitas dificuldades. Tal como Jacó no Val de Jaboque, eles deviam superar aqueles que estavam controlando a posição de irmão mais velho e, após fazer isso, formar uma nação na posição do irmão mais velho diante do céu. A corrente principal de uma nova era desta forma, quando Abel toma a posição do irmão mais velho e estabelece um fundamento vitorioso em nível mundial, ele estabelece a posição de pais, representando o caminho celeste na base mundial. Através dos pais, as pessoas podem então receber a bênção deles. As pessoas podem entrar no reino do céu somente atendendo os pais, que representam um novo fundamento celeste. Aqueles que atendem seus pais entram no reino do céu junto com eles. Na Igreja de Unificação, os verdadeiros pais já estão no domínio de Deus e abençoaram muitas famílias no curso de restauração através de indenização em nível mundial. E contudo, as famílias abençoadas ainda não são tudo aquilo que estão destinadas a ser. Há famílias abençoadas tipo Caim e famílias abençoadas tipo Abel. Esses dois tipos devem se tornar uma unidade, a fim de ser estabelecida a maneira celestial
deve haver o irmão mais velho que pode ensinar o irmão mais jovem com a devida autoridade. Em conformidade com a ética celeste, o irmão mais velho pode conduzir o irmão mais jovem no papel dos pais. No passado, pessoas más na posição de irmão mais velho foram capazes de dominar as outras pessoas. Junto com os verdadeiros pais, necessitamos alcançar a vitória no conflito acerca da primogenitura. Quando os pais obtêm a autoridade de Deus, o irmão mais velho pode também estabelecer sua posição adequada. Então, a era de Caim terminará e a era de Abel começará. Quando Abel se torna o irmão mais velho em termos de autoridade, ele pode, com a autoridade do céu, subjugar Satanás. Na América, eu estive lutando para expandir a autoridade do irmão mais jovem, para que possamos conquistar o irmão mais velho. Nosso objetivo é obter a posição do irmão mais velho e dar direção interna para os irmãos mais velhos, tipo Caim. No passado, no mundo satânico, o irmão mais velho, tipo Caim, golpeou o irmão mais jovem, tipo Abel, mas estamos assumindo o curso inverso. Estivemos atraindo bons irmãos mais jovens a partir do mundo cristão e conquistando os irmãos mais velhos e trazendo-os ao reino do céu. As pessoas do lado de Satanás mudaram e agora estão desesperadamente procurando pela bondade. Em 23 de fevereiro de 1977, entramos em uma nova era. A Igreja de Unificação está na corrente principal da nova era. Por isso não importa quanto o mundo se oponha a nós, nunca pereceremos. Os membros da Igreja de Unificação estiveram derramando lágrimas de retidão e obtiveram a simpatia do íntegro Deus. No passado era necessário ser perseguido e atacado. Os membros da Igreja de Unificação podem ter muitas razões para o ressentimento. Mas, por favor, sejam pacientes, sabendo que virá o tempo quando eu serei alegremente aceito por todas as pessoas. Os jovens membros que têm pacientemente trabalhado duramente dia e noite estão estabelecendo os fundamentos básicos para o reino do céu na terra. Lar igreja e a primogenitura. Vocês necessitam de certo fundamento condicional para participar em tudo isto. Isso é lar igreja. Lar igreja é o altar de Deus, o microcosmo do fundamento vitorioso mundial. Suas 360 famílias representam as 360 tribos e nações do mundo. Elas também correspondem ao tempo e ao espaço. O número 36 é 3 vezes o número 12, o produto de 3 e 4. Isto simboliza o Velho Testamento, o Novo Testamento e o Completo Testamento. Um ano consiste em 12 meses ou 360 dias. Durante o curso de restauração, a maioria dos dias contém falhas. A perda de um único dia pode causar o trabalho de restauração de 5 anos, 10 anos, ou mesmo 100 anos para consertar esse fracasso. Também o número 360 simboliza o dia da restauração da Terra. Ao representar o mundo, o número 360 também simboliza Caim. Sua área de lar igreja é o mundo Caim, o qual está na posição de irmão mais velho. Se vocês querem entrar o reino do céu, como irmãos mais jovens, vocês devem conquistar o irmão mais velho e restaurar a primogenitura. Do contrário, vocês não podem estar com os verdadeiros pais. Eu alcancei a vitória no nível mundial e quero passá-la para vocês. Sua condição é vencer Caim, que representa o mundo, dentro de um curto período de 3 anos e meio. Enquanto filhos e filhas dos verdadeiros pais, vocês podem agora ter o domínio substancial na base de nosso fundamento espiritual vitorioso. O lar igreja está destinado a estabelecer a posição de pais, iniciando a partir da posição de servo dos servos e se elevando para a posição de servo, filho adotado e filho verdadeiro. Essa é a essência das atividades de lar igreja. Em outras palavras, o lar igreja é o único altar sobre o qual todas as condições históricas para que a restauração do direito da primogenitura possa ser consagrada. É tão incrível que neste tempo dentro da Igreja de Unificação, o fundamento que foi estabelecido pode trazer o reino do céu aqui na terra. Estas novas trazem essa luz e esperança para este mundo de miséria. Por favor, sejam esperançosos e se arrependam pelo que não tenham cumprido no passado, com determinação renovada para fazer seu melhor em suas atividades de lar igreja. Vocês podem indenizar toda a história passada, lutando uma boa luta contra Satanás.
Por 3 anos e meio, invistam seus mais sinceros esforços. Esposos, trabalhem para que as pessoas digam: por favor, traga sua esposa o mais breve possível. Prepararemos sua casa, sua mobília e todas as coisas. Esposas, trabalhem para que as pessoas digam: por favor, traga seu esposo. Se vocês precisarem de qualquer coisa, seremos responsáveis por essas coisas. Quando vocês dois, esposo e esposa, têm áreas assim, elas se tornarão o território para seu clã. Centrando no casal abençoado, 720 famílias em suas áreas de lar e igreja formarão uma esfera tribal. Aonde quer que vocês forem, as pessoas pedirão para ensiná-las sobre a forma celeste. Isso significa que um novo Israel, o Reino Celeste, começará. A partir dessa tribo, vocês crescerão para formar uma nova nação. Messias tribal. Após se tornar um Messias tribal em seu lar e igreja, você pode voltar para sua terra natal e se tornar o Messias tribal para seus familiares. Quando estas duas realidades, o Caim interno e o Caim externo, se tornam uma unidade em coração e em espírito, você se tornará o Messias tribal e os verdadeiros pais para eles. A menos que estabeleça as condições de amar verdadeiramente seus filhos espirituais, você não pode amar seus próprios filhos físicos. Eu mesmo tive que abandonar minha família e ir para a Coreia do Norte, a fim de estabelecer a condição de amar outras pessoas. Somente então eu pude retornar para minha família no Sul. Países devem ser superados, nos níveis individual, familiar, nacional e mundial. Por esta razão, o Messias vem representando o mundo inteiro e alcança a vitória em amplitude mundial. Os 33 anos da vida de Jesus na Terra e a história da Igreja de Unificação foram condensados para vocês em 3 anos e meio. Esse é o seu período para a restauração através de indenização. Devemos agora revisar a dimensão nacional para resolver o ressentimento de Jesus. Por esta razão, hoje, a República da Coreia dá as boas-vindas em meu retorno, mesmo se as igrejas estabelecidas se opõem a nós. De agora em diante, na República da Coreia, haverá muitas pessoas que estarão dispostas a lutar pelo reverendo Moon da Igreja de Unificação. Se nós, famílias abençoadas, nos tornamos completamente unidos, e se a República da Coreia pode ser completamente unida com a vontade de Deus, então ela pode absorver a Coreia do Norte, que é o país Caim. Uma vez que tal nação é estabelecida centrando na tradição celeste de amor, todos em breve virão para a Coreia, seguindo o terceiro curso de 7 anos, e após o período adicional de 3 anos até 1984, não importa que tipo de ambições a Coreia do Norte possa ter, será impossível para ela atingi-los. Um altar nacional será preparado, e toda a nação marchará em frente de mãos dadas com todas as nações e povos do mundo. Vocês devem fazer lar igreja, pois assim poderão entrar no reino do céu e se tornar um Messias tribal. Vocês têm o privilégio de indenizar aquilo que Jesus não pôde completar em nível tribal. Vocês têm a oportunidade de estabelecer o fundamento nacional e conectá-lo com o nível mundial. A idade de perseguição contra a Igreja de Unificação terminará em breve. Devemos trazer um fim a essa perseguição durante o terceiro curso de 7 anos. Não importa quanto os americanos possam criticar, isto acabará. Portanto, eu espero que suas famílias se tornem o exemplo nesta nação da Coreia. Dentro da Igreja de Unificação, especialmente as 777 famílias abençoadas, têm esta missão. Vocês devem se tornar bons exemplos. A maioria de vocês está com menos de 33 anos de idade e estão com uma boa idade para fazer o trabalho de liderança. Não imitem as falhas de seus irmãos e irmãs mais velhos no passado. Eles desperdiçaram muito tempo em casa com seus filhos. Vocês podem fazer seu trabalho carregando seus filhos em suas costas. Vocês estão dispostos a fazer lar igreja dessa maneira? Lar igreja e a nova árvore familiar. Uma espaçonave pode ser capaz de viajar para a Lua, mas não para o reino do céu. Lar igreja é a base a partir da qual você pode voar para o reino do céu. Lar igreja é uma ideia histórica. Se você vai para a África e inicia atividades de lar igreja lá, isso significa que você transcendeu sua nação. O mundo inteiro pode se opor a mim,
Mas se um único país na África me receber, podemos começar um mundo novo a partir de lá. No futuro, inúmeros países no papel de João Batista aparecerão. Nesse momento verdadeiramente incrível, podemos marchar adiante de uma forma mais brilhante do que a luz do dia. Lar Igreja é difícil? Aqui vocês podem trabalhar livremente e não temos problemas de idioma neste país. Vocês não têm desculpas para não alcançar vitória em sua área de Lar Igreja. Se você pode entrar ou não no reino do céu, será determinado por sua dedicação em suas atividades. Para aqueles que procuram Deus e a religião, essa é a verdade, a tradição e o caminho. Aqueles que querem seguir este caminho podem fazê-lo, e aqueles que não querem seguir, não poderão fazê-lo. Se você se recusa, outras pessoas serão movidas. Aquelas pessoas entre as igrejas estabelecidas que agora se opõem à Igreja de Unificação encontrarão seu caminho de sobrevivência espiritual através das pessoas que elas haviam perseguido. O tempo virá quando todas as pessoas neste mundo secular trabalharão juntas com os membros abençoados da Igreja de Unificação, centrando nos verdadeiros pais e naqueles que obtiveram o direito de primogenitura através de sua vitória de Lar Igreja. Será estabelecida a linhagem familiar da Igreja de Unificação. Se você herda a primogenitura e dedica seu coração sincero na presença dos verdadeiros pais, será incluído nesta linhagem familiar. Quando a paz mundial é estabelecida e o amor prevalece, todas as pessoas do mundo se alegrarão e lembrarão de você. Assim, mesmo se você é uma pessoa com mais de 30 anos de idade, deve fazer mais esforço do que os outros para estabelecer esta tradição vitoriosa na qual Deus possa habitar. Deus lembra de tudo. Por isso, nunca faça coisas medíocres ou de forma displicente. Até agora, todos vocês têm sido como refugiados ou ciganos. Agora é o tempo para estabelecer a tradição eterna através daquilo que você faz em sua vida, para plantar a ética e o amor celeste no mundo decaído. Essa é a responsabilidade de nosso trabalho de Lar Igreja. Vocês devem herdar a primogenitura do irmão mais velho. Vocês devem herdar isto da forma correta, da maneira celeste. Eu espero que vocês sejam bem-sucedidos para alcançar vitória pelo Lar Igreja, pois assim vocês podem transmitir sua tradição celeste como irmãos mais velhos.